Na semana passada, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou uma nova resolução que estabelece regras e metodologia para a cobrança de frete em transporte remunerado de cargas. Entre as mudanças nas regras está a inclusão do cálculo do piso das diárias dos caminhoneiros. A nova tabela entra em vigor hoje, dia 20 de janeiro. A partir de agora, as regras se aplicam a 12 categorias, pois houve a inclusão de um novo tipo de carga, a pressurizada. Também foram criadas duas novas tabelas para as cargas de alto desempenho, aquelas que levam menor tempo para carga e descarga. Houve ainda a atualização monetária de itens que compõem a tabela, como manutenção de caminhão e também pneus. Para comentar essas alterações, nós estamos recebendo o analista de agronegócio João Pedro Cuti Dias, mas antes de passar a bola para o João, nós vamos acompanhar uma matéria preparada aí pela Rosa Cabral. Olá, pessoal. Na tabela de reajuste está, por exemplo, a obrigação do pagamento do chamado frete retorno para os caminhoneiros. A resolução também determina novos valores para cálculo do frete. E com as alterações, o valor do piso mínimo no país sofreu um reajuste que varia de 11% a 15%. O que vai determinar a porcentagem é o tipo de carga e a operação. Também foram atualizados os valores de itens como pneu e manutenção dos caminhões. A nova regra vale para situações em que a regulamentação do setor proíbe que o caminhoneiro retorne transportando um novo tipo de carga. Isso ocorre, por exemplo, com um caminhão que transporta combustível e não pode voltar com outro tipo de carga. O texto também inclui a cobrança do valor das diárias do caminhoneiro e um novo tipo de carga, a pressurizada. Ainda foram criadas duas novas tabelas para contemplar a operação de carga de alto desempenho, que levam menor tempo de carga e descarga. Essa nova regulamentação abrange um total de 12 categorias. Os valores do piso mínimo do frete são atualizados pelo órgão regulador a cada 6 meses. A tabela foi estabelecida lá em 2018 pelo ex-presidente Michel Temer. A medida foi implementada pelo governo dentro do conjunto de ações para pôr fim à greve dos caminhoneiros. De Campo Grande, Rosa Cabral. João, esse reajuste vai de encontro à necessidade da categoria e esse reajuste de até 15%, obviamente, vai acabar chegando na mesa do consumidor também, né? Bom dia. Bom dia. Isso aqui é uma jabuticaba, só no Brasil que tem tabelamento de frete rodoviário. Isso não tem lugar nenhum do mundo. Aqui no Brasil criou-se isso. Fruto de uma greve, o governo estava embretado, não tinha escapatória, aceitou tudo e hoje nós estamos vendo esse problema. O que aconteceu com o transporte rodoviário? Se você olhar um pouquinho a história dos últimos 10 anos, você vai ver o seguinte: no desgoverno da dona Dilma, a incompetência generalizada, o país estava entrando em recessão. Com medo de haver desemprego na região do ABC, na região dos sindicatos metalúrgicos, que é o grande polo político do PT, eles abriram os bancos federais para poder investir na venda de caminhões, para financiar a venda de caminhões, e fizeram uma festa. Só que carga, ela está diretamente ligada à questão do PIB. Se aumentou o PIB, aumenta a carga. Se caiu o PIB, diminui a carga. Então você teve a tempestade perfeita, você teve a situação de oferta maior de caminhões e uma redução de cargas. Aí a situação ficou extremamente delicada. No governo de Michel Temer, tiveram que fazer a realidade dos preços dos combustíveis. Os combustíveis ficaram seguros no desgoverno da dona Dilma. O que aconteceu? Você tinha uma defasagem no preço do diesel. O Brasil importa uns 15% do que precisa de diesel. O diesel importado chegava no Brasil mais caro do que o preço que a Petrobras vendia. A Petrobras entrou em risco de situação de caixa em função desse subsídio. Então, o que o governo fez? Botou a realidade no preço do diesel. O preço do diesel é o grande problema do caminhoneiro. Por quê? Porque é um fator que pesa muito na formação de custo dele e 50% ou alguma coisa próximo disso são impostos. Ou seja, os governos são parasitas de forma muito intensa do motorista de caminhão. Então, um dos problemas é esse. O outro problema do motorista dos caminhões é a questão da situação das estradas brasileiras. Se você olhar os 90 mil quilômetros de estradas federais
asfaltadas, a maior parte delas está com dificuldade de manutenção, buraco, falta de acostamento, sinalização, etc. Então, isso aumenta, no mínimo, em 20% a 25% o custo de manutenção do caminhão. Um pneu que estoura é R$ 1.500, você foi o lucro da viagem. Então, quando você olha isso, o governo não tem coragem nem capacidade de enfrentar esses problemas. O que acontece? Você leva uma situação extremamente difícil. Aí o governo faz essas regras. Frete de retorno, você imagina um caminhão de soja indo agora de Campos de Julho a Porto Velho, para levar a soja para embarcar, e o caminhão voltar vazio e pagar um frete de retorno, fica inviável, não compensa. Então o governo teria que agir de uma outra maneira. Primeiro, passar o que for possível para a privada. Isso tem que passar em termos de estrada, mas não querer receber um valor muito alto na concessão para poder cobrir o salário do judiciário, o salário do legislativo, dos executivos do setor da administração pública, mas exigir que o concessionário invista em manutenção, invista em qualidade, em duplicação, em condições de melhorar o tráfego dessas rodovias. Esse é um caminho, porque se ele cobrar muito caro a concessão, isso vai impactar no preço do pedágio e, consequentemente, dificultar o problema. Então, são coisas básicas. Outra coisa, nós precisamos desenvolver um transporte ferroviário e hidroviário. O caminhão não é feito para rodar 1.500 quilômetros, 2.000 quilômetros para levar a produção nossa do centro-oeste até um porto. Não, ele teria que levar essa produção até pontos que ele pudesse passar para um outro transporte mais eficiente, como o caso do ferroviário, por exemplo. Então, se você levar, hoje já começou a se formar polos no Brasil de transferência de carga. Rondonópolis, Mato Grosso, Araguaína, em Minas Gerais, Maringá, no Paraná, Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul. Mas precisamos fazer mais, ou seja, o caminhão fazer 400, 500 quilômetros, transferir para a ferrovia levar até o porto. É muito mais racional, é muito mais lógico e viabiliza o caminhão. O caminhão faz um trecho mais curto e volta para carregar novamente. Outra coisa, a hidrovia. Hoje, quando eu vejo a região do Mato Grosso, aquela parte mais do norte, que é um grande polo produtor, ele não está indo mais para Santos, fazendo 2.000 quilômetros. Ele está indo para Miritituba, passa para a hidrovia. Então, esses são pontos que ajudam o caminhoneiro. Essa questão de legislar é um absurdo. Isso vai engessar o setor. Pior ainda, está fazendo com que as grandes trading, as grandes operadoras estão montando frota própria. Hoje no Brasil, esse ano passado, aumentou 12%, 30% o número de novos emplacamentos. 30%, ou seja, com todo esse crescimento medíocre nosso de 1% do PIB e tal, aumentou em 30%. Por quê? Porque as grandes empresas estão montando frota própria. Então, hoje no Brasil, que nós tínhamos uma situação de pequenas transportadoras, quase todas, na maior parte familiar, eles tinham 2, 3 caminhões, pagavam um quarto do caminhão no consórcio, elas vão perder espaço, porque o frete melhor vai ficar na mão da empresa, da transportadora da trading, ou da exportadora, qualquer outro setor. Então, nós estamos criando mais dificuldade para o motorista de caminhão. Muitas coisas podem ser feitas para melhorar, principalmente essa, baixar a questão tributária em cima do elemento fundamental que eu disse. Segundo, você estimular outros transportes. Nós temos que agilizar esses processos, ou de concessão, ou de renovação de concessão, amarrado a investimentos da ferrovia. Se você fizer isso, você começa a melhorar a situação, começa a agilizar o processo. Outra coisa importante, nós aqui no Brasil, essa legislação foi feita em 2018. As empresas entraram no Supremo Tribunal Federal questionando a questão da constitucionalidade. Já se passam quase 2 anos, o Supremo não se manifesta, o ministro que está responsável por isso está fazendo reuniões. Não é função do Supremo fazer isso. O Supremo tem que dizer, é constitucional ou não é. Agora, o Supremo querer assumir papel de intermediário no processo, isso é um absurdo. Isso atrapalha, isso dá uma insegurança jurídica. Lembre do Fundo Rural? Lá em 2011, 12, era inconstitucional o Fundo Rural. Trocou 2, 3 ministros, em 2017,
tornou-se constitucional e quer cobrar retroativo. Imagina isso, a insegurança dessas empresas, principalmente as estrangeiras que vão ver no Brasil essa bagunça organizada que nós temos. Então, é lamentável que isso aconteça, isso só atrapalha. Essa legislação, essa mudança é feita por burocrata que não conhece a realidade do transporte do Brasil. E, infelizmente, tem o caneta na mão, faz as besteiras, quem vai pagar? Todos nós vamos pagar isso aí, pode ter certeza.